Salve Maria, bom dia. Vamos iniciar essa partilha com uma oração da manhã para abençoar o nosso dia. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a saúde, a paz e a proteção. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, e ver além das aparências dos teus filhos, como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos contra toda maldade, guarda minha língua de toda calúnia, que só de paz e de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondosa e tão alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Amém. E a partilha que nós vamos fazer hoje está no Salmo 90, ele inteiro, do 1 ao 16. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio, é Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio, escolheste por asilo Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Este é um salmo de confiança, é um salmo da providência de Deus, da proteção divina, diante dos males que nos cercam, Então, cremos aqui que o Senhor sempre nos protege, nos guarda dos nossos inimigos, que Ele enviou a cada um de nós um anjo para nos cuidar, que desde a nossa concepção temos ali um anjo que está na nossa caminhada para nos auxiliar, para nos inspirar, e nós precisamos ter esta sintonia com o nosso anjo da guarda, esta sintonia com a palavra de Deus. E esse salmo, ele é um salmo muito conhecido, e muitas vezes as pessoas têm o hábito de deixar aberto nele, em suas casas, como uma devoção ali ao Salmo 90. Mas, meus irmãos, não basta só isso. Nós precisamos ter sintonia com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, conhecer, se alimentar diariamente desta palavra que nos santifica. O Salmo 90, sim, é um salmo que nos protege, é um salmo que Deus nos deixou para estarmos rezando sempre, todos os dias. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser sempre conhecida, amada, lida, contemplada, para que nós possamos ouvir Deus falando conosco, para que nós sintamos esta proteção de Deus. Então a gente precisa conhecer este amor de Deus através da palavra dele. Ter o hábito, esta comunhão com a palavra. Para que assim nós sintamos realmente protegidos por Deus. Amparados nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação. Porque o Senhor jamais nos abandona. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então muitas vezes a gente fala, mas Deus não fala comigo. Como é que Deus fala com ele? Não fala comigo. Mas será que a gente está tendo esse hábito de ler a palavra de Deus? De conversar com Deus? Muitas vezes a gente não compreende, não entende o que está dizendo. Mas nós nem por isso podemos deixar de ler. Temos que ler sempre. Porque assim como você não lembra o que você tomou de café da manhã ontem, antes de ontem, aquilo te alimentou, aquilo te sustentou.
Se você não tivesse alimentado, você estaria mais fraco, e é assim a palavra de Deus. Nós precisamos ler ela diariamente, alimentar da palavra de Deus diariamente o nosso espírito, porque assim como o nosso corpo precisa ser nutrido, o nosso espírito também precisa ser fortalecido. E não basta lermos somente o Salmo 90 para sentirmos essa proteção, nós precisamos falar com Deus, ouvir a Deus através da sua palavra, que a própria palavra de Deus nos protege, nos orienta, nos ensina. Deus traz aqui nesta palavra as suas santas promessas para as nossas vidas. É palavra de cura, são profecias. E assim como os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever esta santa palavra, esta mensagem de Deus, nós precisamos do Espírito Santo também para entendê-la, para compreendê-la, para colocar em prática na nossa vida. E quanto mais íntimos nós estivermos da palavra de Deus, mais semelhante nós tornaremos, ao nosso Pai, que é Deus. Então nós precisamos ouvir Deus através da sua palavra. Praticar os seus mandamentos, conhecê-lo mais, amá-lo mais, para que assim a gente possa ter a força de, como fala o Salmo 90, de combater, de ser protegido dos nossos inimigos. Porque o mal, os espíritos do mal estão sempre querendo nos tirar de Deus. E esse salmo nos diz sobre esta proteção. De que pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque nós temos um Deus que nos cuida, um Deus que cuida de cada um de nós, que se preocupa conosco. E aqui também vai um pequeno testemunho de Amin, que muitas vezes tinha dificuldade de compreender a palavra de Deus. Por essa dificuldade, deixava muitas vezes de ler. Mas o Senhor falava no meu coração, continue lendo. E quando eu não tinha esse hábito de ler, eu passei por uma fase que eu tinha muito pesadelo noturno. Eu ia para dormir e enfrentava pesadelos. E aquilo me fazia mal. E eu orava a Deus pedindo para Deus me libertar. E só fui ser liberta depois que eu passei a ler diariamente a palavra de Deus. Depois que eu comecei a ler diariamente a palavra de Deus, eu não tive mais pesadelo. Porque a palavra de Deus me protegia. A palavra de Deus foi o conforto, a proteção que eu precisava e que nós precisamos todos os dias. Porque todos os dias nós vamos viver uma guerra. Todos os dias nós vamos passar por dificuldades, por situações. E quem vai nos direcionar é o próprio Deus através da sua palavra. Então muitas vezes nós vamos atrás de pessoas, em lugares errados, procurar resposta para a nossa vida, sendo que a resposta está aqui. Sendo que Deus está querendo falar conosco aqui nessa santa palavra. E por mais que nós não entendamos, meus irmãos, se esforcemos para compreender, se esforcemos para orar, para rezar, para pedir o Espírito Santo. Mesmo que seja difícil, comece. Mesmo que seja difícil, vai todos os dias lendo um pouco. Às vezes hoje não pode não fazer tanta diferença para você, mas amanhã ou depois, quando você estiver precisando, você vai lembrar dessa palavra. Como eu muitas vezes lembrei da palavra de Deus que eu li lá atrás, em momentos que agora eu vivo. Porque foram promessas de Deus para minha vida que estão se cumprindo diariamente. E se eu não tivesse lido lá atrás, eu não saberia dessas promessas que Deus tem para mim. E você também, Deus tem promessas para você também, para o seu coração. Então nós precisamos ter esta intimidade com o Senhor, essa proximidade com a sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é uma pessoa. É Deus falando conosco. E às vezes a gente tem o hábito de falar com Deus, pedir a Deus, mas a gente não para ouvir. A gente precisa parar mais para ouvir. Parar para ler mais devagar a palavra de Deus. Saborear, sentir, porque o inimigo, meus irmãos, ele quer tirar essa semente da palavra de Deus do nosso coração. Então, se a gente não regar ela todos os dias, com as orações, com a leitura bíblica, o inimigo vem e tira do nosso coração.
Nós precisamos regar, assim como uma planta que a gente rega todos os dias, para que ela cresça, para que ela dê frutos, para que ela tenha vida. Sim, somos nós, porque se interiormente não estivermos nutridos pela palavra de Deus, nós vamos morrer por dentro. Seremos simplesmente corpos andando por aí. Nós precisamos ter vida, vida em abundância, vida plena em nós. E muitos de nós não conseguimos sentir esta vida. Então nós precisamos lutar todos os dias para falar com Deus, para ouvir a Deus. Né? Então que Deus abençoe o nosso coração, que nós tenhamos mais intimidade com a sua palavra, com Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, leia a Bíblia diariamente, acompanhe a liturgia diária, tem o Evangelho do dia. Né? Hoje, através do celular, você consegue tantas coisas, consegue ter proximidade com Deus, é só querer, é só desejar. Então procure pregações, se você tem dificuldade ali de ler, de compreender, procure pregações. Mas se alimente da palavra de Deus, assim como você alimenta o seu corpo, se alimente espiritualmente da oração e da palavra de Deus. E deixa ela tocar seu coração, deixa ela te curar. Aos poucos você vai sentindo mais leve, vai se sentindo abençoado, vai se sentindo amado, vai se sentindo confortado e protegido, assim como diz o Salmo 90. Não temeremos os terrores noturnos, como eu temia, porque a palavra de Deus é viva e me curou e me protegeu e continua me curando e protegendo a cada um de nós. Esta santa palavra. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra que nos cura, que é a nossa bússola, que nos conduz ao céu. Que o Senhor abençoe seu dia, profetizo sobre a sua vida hoje, uma vida nova, uma vida em Deus, que você possa ter força e ânimo através dessa reflexão para ler a santa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.